Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, todo mundo sabe, e neste exato momento para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ao vivo ou simplesmente DOL, D-O-L de Diário Online, dol.com.br ao vivo. Nós temos espectadores no Canadá, nos Estados Unidos, na Suécia, na Noruega, em Perth, na Austrália, no Azerbaijão, no Líbano, ou seja, na África, em Luanda, em toda a América do Sul. Ou seja, o nosso programa tem uma audiência mundial. Quando acaba o programa, chegam os WhatsApps comentando. Esse nosso programa também tem o apoio da Neurogênesis, que trata todas as doenças neurológicas na nossa região, neurocirurgia, neurointervenção, neuropediatria, neurocirurgia principalmente, e comandada pelos irmãos Eric e Fernando Pascoal. Pessoal, o nosso convidado de hoje é mega importante, é o Dr. Francinaldo Gomes. O Francinaldo, primeiro fator de orgulho aqui no programa, foi meu aluno. Foi meu aluno na Faculdade de Medicina. Ele formou em 1998, fez mestrado em Neurociências na UFPA com o saudoso professor Luiz Carlos Silveira, terminou em 2001 e depois fez residência na Escola Paulista de Medicina, que é a referência mundial, onde eu fiz mestrado, doutorado também, na Escola Paulista de Medicina da Unifesp, até 2007. E depois ele fez fellow em neurocirurgia funcional e epilepsia também na Escola Paulista de Medicina. E tem mais alguma coisa que eu esqueci de anotar que você fez. O Francinaldo está aqui de blusa roxa, ele já me deu a minha branca aqui, tá? Já me deu a minha branca, em homenagem ao Março Roxo, a respeito de epilepsias, que ele vai comentar já já com a gente. Francinaldo, primeiro, super obrigado, querido. Eu estou te devendo esse convite há algum tempo. E me fala uma coisa, tu falaste que além desse seu currículo tinha outra coisa? Isso, é que eu sou CEO e fundador da FG Clínica de Neuromodulação, Epilepsia e Cannabis Medicinal, aqui na cidade de Belém do Pará. Ah, ótimo. Então é por isso. Bem, eu não vou te elogiar muito, a não ser dizer que alguns amigos meus dizem que tu fazes alguns milagres em cirurgia, mas médico existe para isso. Médico é um instrumento de Deus para fazer o que há de melhor. Eu costumo dizer, para mudar o destino das pessoas, né? Então, o indivíduo ia morrer de apendicite, chega o médico e resolve morrer Exatamente. ou seja, o médico muda e na tua área de trabalho a gente fica feliz dessa evolução fantástica. Mas já que a gente vai falar disso, vamos primeiro falar de epilepsia. Exatamente. Francinaldo, o que é epilepsia? Bom, obrigado, doutor Eduardo. É um orgulho muito grande estar aqui participando do programa. Obrigado a todos os telespectadores que estão nos assistindo agora e que irão assistir posteriormente. Eu também já estava com vontade de vir aqui ao programa há um tempo e, felizmente, eu acho que não teve hora mais oportuna do que a gente está aqui. Essa parte da neurocirurgia funcional realmente é a forma meio como os pacientes descrevem o resultado da cirurgia, como se fosse um milagre. Claro, longe de mim querer falar de milagre, mas poder atuar no sistema nervoso das pessoas de uma forma meio muito tecnológica, digamos assim, é realmente um privilégio que poucos neurocirurgiões no Brasil têm. E a gente tem isso aqui na nossa cidade. Bom, falando de epilepsia. A epilepsia, pessoal, ela é uma doença crônica e progressiva do sistema nervoso central, ou seja, do cérebro principalmente, que se caracteriza pela ocorrência de crises epiléticas não provocadas, que são as famosas convulsões, como vocês muito aqui já escutaram falar, e pelas consequências biopsicossociais
dessa condição, principalmente questões relacionadas ao sono, à memória, ao humor, dificuldades no trabalho, discriminação e outras questões que circundam a pessoa que sofre com epilepsia, seus familiares e cuidadores. Como faz diagnóstico, hein? Bom, primeiramente, o diagnóstico é feito pelo quadro clínico da pessoa. Sabendo-se que a pessoa, muitas vezes, ela perde a consciência durante uma crise, então é muito importante a presença de um familiar do lado ou alguém que presenciou a crise para poder dizer para o médico como é que fica a pessoa durante a crise. Isso é importantíssimo, primeiro, para responder se é epilepsia mesmo que a pessoa tem, se não é uma outra condição que pode simular, e também para o médico raciocinar e determinar qual é a região do cérebro que está desencadeando aquela crise. Esse é o primeiro ponto. Depois vem os exames complementares, principalmente o eletroencefalograma, que é aquele exame que se coloca o fiozinho, né, na cabeça para registrar a atividade elétrica cerebral, e também os exames de imagem, como a ressonância magnética, principalmente na busca de uma determinada lesão que possa estar causando a epilepsia. Em alguns pacientes é necessário se realizar exames mais sofisticados, como, por exemplo, o videoeletroencefalograma e algumas vezes o PET-CT. Com esse grupo de exames é possível fazer o diagnóstico da epilepsia e também determinar a região do cérebro que está dando origem às crises. Puxa, eu que sou da época que não tinha nem ressonância nem tomografia, era um sufoco. Exatamente. Era um sufoco mesmo. Agora me fala uma coisa. O tratamento da epilepsia, antes de ser cirúrgico, que tu vais comentar já, a parte clínica, o que é que evoluiu nisso para entrar nisso o canabidiol? Bom, nós temos com relação ao tratamento das pessoas com epilepsia, a primeira linha de tratamento é sempre os medicamentos. Né? Os medicamentos alopáticos, como a gente costuma falar. Então, existem vários no mercado e esses medicamentos, então, são usados inicialmente como um único medicamento. Depois, pode ser necessário associar 2 ou mais medicamentos na tentativa de se obter o controle das crises. Porém, a gente sabe que 1/3 das pessoas com epilepsia não vão melhorar com o tratamento medicamentoso somente. E para esse grupo de pessoas, que a gente chama que são pessoas que têm a epilepsia refratária, existe a possibilidade hoje do tratamento cirúrgico e para alguns pacientes também o uso do canabidiol, que é o medicamento derivado da cannabis. Tá? Os estudos hoje sobre o canabidiol já está, digamos assim, consagrado o uso para 3 tipos de epilepsia, que é a síndrome de Dravet, a síndrome de Lennox-Gastaut e a esclerose tuberosa. Para os demais, embora o uso possa ser feito, mas ele ainda é o que a gente chama de off-label. Ainda não tem nível de evidência para isso. Mas a cirurgia também já tem um nível de evidência e ela já é feita aqui no nosso estado. Tu falaste uma coisa assim, a evolução foi tão grande nessa área, né? Me fala uma coisa, antes de eu te perguntar da cirurgia, como tratar uma crise epilética? O que fazer? Bom, primeiramente, se você estiver sozinho, né, atendendo uma pessoa que está tendo, por exemplo, uma convulsão, a primeira coisa que você deve fazer é ligar para o serviço de emergência e pedir socorro. Pedir uma ambulância, seja do SAMU, 192, exatamente. E a partir daí, então, você vai socorrer a pessoa. Ao socorrer a pessoa, você deve tirar qualquer objeto que possa feri-la, como, por exemplo, vidro, objetos cortantes de perto dela. Então, você deve colocar a pessoa de lado e virar a cabeça para o lado, para que ela não se afogue com a própria saliva, nem com o sangue, caso ela venha a morder a língua. Agora, se você estiver junto de uma outra pessoa, então você pede para a pessoa acionar o serviço de emergência e você vai prestar o socorro direto. Lembrando que não se deve colocar objeto nenhum na boca da pessoa, nem pano, nem pedaço de madeira, muito menos o dedo ou a mão, porque durante a crise a pessoa tem uma mordida extremamente forte e ela não tem controle. Então ela pode simplesmente decepar o seu dedo e acabar se sufocando com aquele objeto que vai para o interior da garganta. O principal é virar a pessoa de lado e virar a cabeça para o lado para ela não se afogar e aguardar o socorro, sabendo-se que a grande maioria das crises acabam passando sozinha dentro de 3 a 5 minutos, mas algumas precisam
a pessoa precisa ser atendida no serviço de emergência. Francinaldo, o tratamento cirúrgico, isso é novidade? Bom, vale dizer, professor, que o tratamento cirúrgico existe desde 1910 por Wilder Penfield, né, que foi o 1910. o pai da cirurgia para epilepsia, só que ele passou por um período muito longo de descrença, primeiro porque não se tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né? Ressonância magnética, neuronavegação, técnicas anestésicas que permitem que a pessoa seja operada, inclusive acordada, né? E também pelo advento dos fármacos antiepiléticos. Então, isso fez a cirurgia ficar um pouco de lado. Porém, depois da década de 60, inclusive com um brasileiro, Paulo Niemeyer, inclusive, que é irmão, que criou uma das técnicas hoje mais utilizadas no mundo, e com a evolução toda da tecnologia, principalmente da neuroimagem, das técnicas anestésicas, hoje a cirurgia tem um alto nível de segurança. Então, existem basicamente as cirurgias para se retirar uma lesão que causa a epilepsia. Existem situações em que a cirurgia de retirada não pode ser feita, então a gente faz a desconexão entre os dois hemisférios cerebrais. E existem situações em que se tem que usar um implante do estimulador de nervo vago, que é uma espécie de chip que se coloca e que ele ajuda no controle das crises epiléticas. A decisão sobre qual cirurgia vai ser indicada e para qual tipo de paciente depende de uma avaliação médica criteriosa. Perfeito, perfeito. Isso é fantástico. Francinaldo, a importância do Dia Mundial da Conscientização da Epilepsia. Razão da tua blusa roxa. Exatamente. Então, no mês passado, né, no mês de março, nós comemoramos o Março Roxo e o dia 26 de março é conhecido como o Dia Mundial de Conscientização sobre a Epilepsia. E nesse dia são feitas campanhas no mundo inteiro em que monumentos são decorados em roxo, se fazem passeatas com o objetivo... caminhadas, né? Com o objetivo de informar as pessoas sobre a epilepsia e, principalmente, professor, derrubar os estigmas. Porque tem muitas pessoas que ainda acreditam que uma crise epilética é possessão demoníaca ou que a epilepsia se pega pela saliva, pelo suor, pela urina. E também a gente sabe que as pessoas com epilepsia têm muita dificuldade em ter emprego por conta das suas condições. Então, o objetivo principal é informar, porque a gente acredita que a informação é o melhor caminho para que as pessoas com epilepsia possam ter uma vida, digamos assim, com qualidade e mais próxima do normal dentro da nossa sociedade. E o Dia Roxo, ou Março Roxo, ele vem com esse objetivo: conscientizar todo mundo sobre o que é epilepsia e que tem que ser feito o tratamento o quanto antes. Puxa vida, esse tipo de informação. Ainda bem que esse programa, assim que acaba, ele vai para o canal da internet. Fica lá no YouTube, para o canal do YouTube. E esse tipo de informação é precisa, né? Exatamente. A minha infância, lógico que eu sou muito mais velho que você, tu falaste esses estigmas, eu lembrei, né? Eu morava em Macapá, na minha infância, aquela história da urina, do vômito, do suor que podia pegar, podia Exatamente. ser um demônio maligno dentro da pessoa. Meu Deus. Ainda bem que essa fase do mundo acabou, né? Exatamente. Ainda bem. Mas ainda tem pessoas que ainda não têm esse nível de consciência e é por isso que a gente faz o trabalho todo. Com certeza. Pessoal, por incrível que pareça, o nosso primeiro tempo acabou. Só um instantinho que ele já volta, tá? Só um instantinho. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento
Neurogênesis, com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa maravilhosa de informações sobre neurocirurgia, sobre tratamento de epilepsia, com o Dr. Francinaldo Gomes. Francinaldo foi meu aluno e o Francinaldo acabou de trocar a blusa porque ele estava falando do Março Roxo ligado à epilepsia no dia 26 de março e agora ele vai falar do Abril Amarelo ligado à doença de Parkinson, que também tem tratamento hoje fantástico. Francinaldo, vamos começar por ordem. Primeiro, gostei da indumentária, Exatamente. como a gente falava antigamente. Março roxo, abril amarelo. Francinaldo, doença de Parkinson, que hoje tem tratamento. Primeiro, fala o que é. Bom, a doença de Parkinson, ela é também uma doença crônica degenerativa de uma região muito específica do cérebro chamada substância negra ou substância nigra. E essa região, ela produz uma substância chamada dopamina, cuja função principal é coordenar os nossos movimentos, principalmente iniciar os movimentos. Tá? E quando essa região começa, então, a sofrer degeneração, a quantidade de dopamina diminui e a pessoa, então, que tem a doença, começa a ter problemas na hora de se movimentar. E esses problemas se manifestam de três maneiras, assim, a tríade, né, que a gente conhece. Primeiro é o tremor de repouso, que é um tremor que a gente fala que é de contar dinheiro. A pessoa fica tremendo, toda vez que ela para de se movimentar, ela treme. Certo. Ela fica com uma rigidez, então ela fica com a musculatura dela enrijecida e com uma lentidão dos movimentos. Então ela vai ficando uma pessoa mais lenta na hora de se movimentar, na hora de falar, na hora de escrever, na hora de andar. Então, essa faz a tríade da doença de Parkinson. E a doença acomete cerca de 1% da população acima dos 60 anos de idade. Então, no Brasil, estima-se que tenha mais ou menos 300 mil pessoas que sofrem com a doença de Parkinson hoje. 300 mil pessoas é 6 vezes o Maracanã lotado. Exatamente. É muita gente. E como as pessoas hoje estão vivendo mais, né? Então, hoje já é comum a pessoa viver aí 70, 80 ou até mais. Então, a gente vai ver cada vez mais pessoas com problema. Com Parkinson. Como eu confirmo, além da clínica, que todo mundo sabe, como eu confirmo o diagnóstico? Bom, vale ressaltar aqui, professor, que tem alguns detalhes do início da doença de Parkinson que vale a pena chamar a atenção. Geralmente, quando a gente consegue fazer o diagnóstico, a pessoa já tem pelo menos 2 anos de doença. E um dos primeiros sintomas, talvez o primeiro, é que ela diminui o olfato. Só que dificilmente a pessoa percebe isso no cotidiano. Só quando a gente já faz a pergunta lá atrás, então ela vai lembrar, né? E hoje com o Covid também, que acaba causando isso, então confunde um pouco. Mas o diagnóstico é feito então por esses sintomas que eu coloquei aqui, né? O tremor de repouso, a rigidez, a lentidão dos movimentos. Tem outros sintomas que vêm junto, como, por exemplo, a perda do equilíbrio, que a gente chama de instabilidade postural, e também através dos exames complementares. Hoje, ainda não tem nenhum exame que realmente prove que a pessoa tem doença de Parkinson, mas existem alguns exames que ajudam, como, por exemplo, a ressonância magnética com a pesquisa do nigrossoma, o Doppler transcraniano com o estudo do mesencéfalo. Em alguns locais do Brasil se faz a cintilografia do cérebro com o uso de TRODAT. Esses exames ajudam principalmente a excluir condições que podem simular a doença de Parkinson, porque a doença de Parkinson em si, ela não tem uma causa específica, né? Mas tem condições, por exemplo, como a pessoa que tem muito contato com agrotóxico, a pessoa que tem muito contato com garimpo, com mercúrio, com manganês e algumas substâncias usadas principalmente para vestígio, que elas podem desenvolver um quadro muito semelhante à doença de Parkinson. Então, os exames ajudam muito a fazer essa distinção entre o que é a doença de Parkinson clássica e o que são as outras doenças que determinam. Então, com esse conjunto de sinais clínicos e exames, a gente consegue fazer a separação entre o que é a doença de Parkinson e quais são as outras condições. Aqui em Belém,
se faz isso aí? Muito bem? Só não fazemos ainda a cintilografia control dart. Os outros todos se faz. Certo. E, Francinaldo, uma das acelerações desse convite aqui contigo foi porque você interviu em 2 amigos meus recentemente, uma médica e um outro amigo pesquisador, com cirurgia para tratar Parkinson. Como é que isso é feito, hein? Bom, então, primeiro comenta o tratamento clínico. Exatamente, né? Então, o tratamento da pessoa, né, que sofre com doença de Parkinson, ele começa com o uso dos medicamentos. Então, existem vários grupos de medicamentos, mas todos eles têm um objetivo em comum. É tentar repor essa dopamina que está deficiente por conta da degeneração da substância negra. E o principal medicamento hoje utilizado é a Prolopa, né? Que tem vários nomes no mercado, Parquidopa, Levodopa e vai, mas é a Prolopa. A Prolopa, ela nada mais é do que a própria dopamina, ela vai ser transformada no organismo em dopamina e vai trazer uma melhora para a pessoa durante vários anos. Porém, o que acontece? Conforme a doença evolui, e ela vai evoluir porque a gente ainda não tem a cura, os remédios vão perdendo o efeito. Então, a pessoa vai tendo que tomar doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito. E o problema dos remédios é que eles trazem os efeitos colaterais, como qualquer medicação que a gente utiliza. Então, muitas vezes, a pessoa, por exemplo, que toma Prolopa por muitos anos, ela começa a ter uns movimentos involuntários que chama discinesia. E muitas vezes essa discinesia pode ficar pior do que a própria doença de Parkinson, porque ela fica agitada o tempo todo. Ela toma um remédio, ela fica agitada. Isso geralmente começa a acontecer por volta do 4º, 5º ano de doença. Quando chega nesse momento em que a quantidade de remédio já não consegue mais manter a pessoa bem e começa a ter os efeitos colaterais, então é indicado o tratamento cirúrgico. Existem várias técnicas cirúrgicas que podem ser utilizadas. Antes de tu falar isso aí, tem um tempo de idade para começar a Parkinson ou não? Não, para começar a doença? Sim. Geralmente a doença começa a partir dos 60 anos. Dos 60 anos, certo. Cerca de 10% das pessoas têm o que a gente chama de Parkinson juvenil, que começa antes dos 50. É o caso, inclusive, daquele ator famoso do filme De Volta para o Futuro, que começou por volta dos 40 anos. Tá? E eu tenho pacientes que eu trato que começaram com a doença aos 41, 42 anos. Mas não é a regra. A regra é a partir dos 60 anos. Tá? Agora comenta a cirurgia. Bom, voltando aqui à questão da cirurgia. Né? Então, existem várias técnicas cirúrgicas utilizadas, mas a mais, digamos assim, a mais utilizada e a mais eficaz é a estimulação cerebral profunda, que é o que o pessoal chama de marca-passo cerebral, né? O senhor que é cardiologista aí conhece bastante sobre marca-passo cardíaco, é o marca-passo cerebral. Ele consiste em se colocar 2 eletrodos, um de cada lado, próximo dessa região, numa região muito específica chamada núcleo subtalâmico ou no globo pálido, depende da técnica, e através de um sistema de corrente elétrica a gente consegue alterar a função dessa região. E com isso a gente consegue controlar os sintomas da doença, principalmente o tremor, a rigidez e a bradicinesia, tá? Que é a lentidão dos movimentos. Esse é feito um procedimento cirúrgico. Usualmente a pessoa fica acordada durante boa parte da cirurgia, porque a gente consegue ver na hora o efeito. Então a pessoa está tremendo antes de você colocar, quando você coloca o eletrodo e liga, o tremor desaparece. É meio que mágico a coisa, né? E depois que o eletrodo, então, está implantado, a gente faz as programações e consegue manter o paciente bem. E tem estudos hoje mostrando, professor, por pelo menos 18 anos. 18 anos, com a pessoa funcional com o eletrodo cerebral, né, com o estimulador cerebral profundo. Então, pensando numa situação em que o remédio já não ia mais fazer efeito, que a dose ia ficar cada vez maior e os efeitos colaterais, é um procedimento muito, digamos assim, muito eficaz no que ele se propõe a fazer. Tá? E também existem outras técnicas que são menos utilizadas hoje, principalmente para o público em geral, que tem, por exemplo, a questão da palidotomia, a subtalamotomia, que não são procedimentos feitos com eletrodos, eles são procedimentos ablativos, mas podem ser usados em situações específicas, principalmente no SUS, porque o SUS ainda não oferece a estimulação cerebral profunda para todas as pessoas, são serviços pontuais que oferecem, então a gente pode oferecer essa outra categoria.
mas, mas no sistema privado já é feito. Normalmente. No sistema privado, nas universidades, né? Principalmente. Ou quando atrelados a algum grau de pesquisa, algum trabalho de pesquisa. Que eu te falei nas universidades. Exatamente. Agora, me fala uma coisa. É caro? Pois é. Existe um certo custo, eu não consigo aqui falar valores especificamente, mas é um procedimento considerado caro. Porém, os estudos de farmacoeconomia mostram que ele se paga em até 2 anos. Por quê? Diminui a quantidade de idas da pessoa ao pronto-socorro, diminui a quantidade de medicamentos que ele toma, diminui as complicações que ele vai ter daquela lentidão toda, como pneumonia, escara, várias outras. Muitos pacientes voltam para o trabalho, então isso tira um ônus, né, da sociedade que se paga o custo da cirurgia em até 2 anos. Antigamente eu te falava, nesses itens todos que você falava assim, isso não tem preço. Exatamente, né? Isso não tem preço. Então a pessoa muitas vezes volta a dirigir, volta a praticar o esporte, volta para o trabalho dela, enfim. Então Fica isso aí normal. não tem preço mesmo. Não tem esses procedimentos da medicina atual, alguns deles não têm preço. Não tem preço mesmo. Devolver essa qualidade de vida aí não tem preço. Voltar à tua vida normal não tem preço. Meu amigo, o canabidiol se usa em Parkinson também? Exatamente, né? Então, o uso do canabidiol tem sido aí bastante ventilado, né? Nas mídias, nas redes sociais, etc. Até em programas, como ajudando as pessoas que sofrem com doença de Parkinson. E, de fato, ele tem um papel. Só que é um papel, assim, muito no que a gente chama sintomas não motores da doença. Certo. Por exemplo, a pessoa que tem doença de Parkinson, ela acaba tendo ansiedade, por saber que tem uma doença crônica, por exemplo. Ela acaba tendo, por exemplo, dificuldade para dormir, como a insônia. Muitos acabam desenvolvendo depressão. Então, o canabidiol, ele tem ajudado as pessoas a lidarem melhor com esses sintomas não motores. Por os sintomas motores, que foi isso que eu falei do tremor, da rigidez, da lentidão, o remédio inicialmente alopático e depois a cirurgia é o que a gente tem de mais eficaz. Certo. Francinaldo, 11 de abril é o dia de conscientização sobre doença de Parkinson. Tem alguma programação programada para Belém? Pois é, nós temos aqui uma programação online no dia 24 de abril, uma live que a gente vai fazer com o título Doença de Parkinson, Passado, Presente e Futuro. Vai ser online, quem quiser depois pode acessar nas redes sociais o caminho para poder participar. No dia 14 de abril, que é o domingo, nós estaremos na Praça da República, lá em frente ao Teatro da Paz, fazendo uma campanha educativa sobre a doença de Parkinson. Aí esperamos você lá. Dedica o programa, acabou o nosso tempo, dedica o programa. Bom, eu quero dedicar esse programa a todas as pessoas que sofrem com epilepsia e doença de Parkinson, claro, seus familiares e cuidadores, e pessoas que lutam, que buscam o melhor tratamento, apesar de todas as dificuldades que enfrentam. É isso, pessoal. Então, o programa foi dedicado a todas as pessoas que têm epilepsia e doença de Parkinson, que hoje trata, quer seja com remédio, com canabidiol ou com cirurgia, tá? O Francinaldo vai ganhar uma cadeira cativa. O Francinaldo foi meu aluno, fiquei orgulhoso hoje de saber que ele foi meu aluno. Obrigado. E o Francinaldo vai ganhar uma cadeira cativa no programa. Em breve ele vai voltar aqui depois para falar só de canabidiol, tá? Ótimo. Então ele vai voltar. Por enquanto, esse programa daqui a pouco ele já vai estar no canal. É só colocar aí Dr. Eduardo Costa que você chega no nosso canal. Tem que colocar o doutor, senão vem só um cantor. Vem só um cantor. Dr. Eduardo Costa, você chega ao Instituto Eduardo Costa, tem todos os nossos programas lá. Assim que acaba o programa, ele vai para o canal da internet. Pessoal, uma semana iluminada para todos e até domingo que vem. Tchau. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você.
A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar.